chegou ao mar. Relógio Entrevista está no ar. Muito bem, senhoras e senhores, conectado com você, sintonizado com o mundo, claro, lá no radiorelogem.com.br e também pelo nosso aplicativo. Mais uma vez aí, muito obrigado pelo seu carinho. Meus amados, olha aqui, episódios momentâneos, né, de tontura são comuns e normais, mas há situações em que o sintoma pode ser aí um sinal de alerta para algo mais grave. Bom, para falar mais sobre esse assunto neste Dia Nacional de Tontura, eu vou conversar agora com o especialista, né, neurocirurgião, Dr. Renato Andrade Chaves, qual eu vou ter o prazer de entrevistá-lo. Doutor, bom dia, querido. Bom dia, Paula, tudo bom? Como vai? Melhor agora falando com Vossa Excelência. Obrigadão pelo carinho, doutor. Muito obrigado. Prazer estar com vocês sempre. Opa, o prazer é todo nosso. Um beijo aí enorme de toda a família Rádio Relógio. Doutor, explica aqui pra gente, por gentileza, né, aqui para os nossos ouvintes, quando a tontura pode se tornar aí um sintoma preocupante? Que doenças de tontura constantes pode representar, doutor, por gentileza? A tontura ela é mais frequente como sinal e não como doença. Ah, sim. Tá? Então, na verdade, as doenças implicadas na tontura são a vertigem paroxística benigna, tá? Que é uma disfunção labiríntica. Sim. Acontece bastante na terceira idade, assim, pessoas acima de 65 anos. Uhum. Mas ela pode ser sintoma de causas mais graves, como um AVC de fossa posterior, que seria um AVC que está no cerebelo, uhum, que é a parte que controla o equilíbrio também. Então, basicamente, nós temos dois órgãos de controle do equilíbrio. Uhum. Um é o cerebelo, que ele pega todas as terminações, né, cerebrais, e ele funciona como se fosse um ramal. Ele pega todas as terminações e ele termina te dando a sensação de equilíbrio. E o próprio órgão do equilíbrio, que é o labirinto, que ele é um órgão dentro da orelha, que ele posiciona a nossa cabeça. Ele manda informação para o cérebro da onde está a nossa cabeça, no espaço. A tontura mais comum é essa disfunção deste órgão dentro da orelha. Uhum. Agora, doutor, sobre essa colocação aqui, né, que o senhor passou pra gente, algumas pessoas aqui estão perguntando pelo nosso WhatsApp, né, se existe diferença entre tontura e vertigem. E sim, qual é, doutor, por gentileza? Tem, porque a tontura é só a tendência à queda, tá? Então, você está tonto, você tem uma tendência à queda. A vertigem, eu digo que é vertigem quando eu tenho uma sensação rotatória. A vertigem mais comum, que é a vertigem paroxística benigna, é aquela que quando você está dormindo, vamos supor, você está deitado. Assim que você acorda ou muda de posição, você tem aquela sensação do mundo estar girando, aquela náusea, vômito, sensação do mundo estar girando. E junto a isso, você também tem a sensação de não estar colocando o pé no lugar correto, a sensação de queda. Quando você fecha os olhos, você perde uma das aferências, né, que te mantém de pé, que é a visão, e você acaba exacerbando essa tontura. Isso é dos testes que a gente faz em consultório para saber se a vertigem realmente é de causa neurológica ou se é de causa otorrinolaringológica. Sim. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes que eu estou conversando com o neurocirurgião, né, o Dr. Renato Andrade Chaves, e estamos falando aqui sobre o Dia Nacional de Tontura. Doutor, a terceira pergunta aqui é a seguinte: e quais os tipos, né, de tratamento que existem para a tontura? Primeiro a gente diagnostica qual é o tipo. Geralmente uma desidratação pode dar tontura, então é muito importante você se hidratar. Sim. Outra medicação é antihistamínico, então hidroxizina, Fenergan são bem usados para vertigem. Uhum. Eu posso usar o Dramin, né, os antieméticos, tá? E existem medicações específicas que são bloqueadores de canal de cálcio, potássio, como a flunarizina, finarizina, que agem no labirinto, agem dentro do ouvido e diminuem a motilidade das células ciliadas, fazendo com que você tenha uma sensação de não estar mais rodando. A vertigem mais comum, que é a VTB, né, que é a vertigem paroxística, ela se dá porque uma pequena pedrinha que fica lá dentro, que chama otolito, dentro do labirinto, ele enrosca dentro do labirinto e manda informação para o seu cérebro que você está rodando. Uma das formas de se retirar esse otolito do lugar, né, de reposicionar no lugar correto, é fazendo fisioterapia. Então, fisioterapia labiríntica é bem importante para quem tem vertigem.
Boa, doutor. Tá aí o recado. Doutor, já pegando carona, né, sobre o que o senhor citou aqui pra gente, os medicamentos, a nossa ouvinte Lucimar, né, de Vila Isabel, zona norte aqui do Rio de Janeiro, ela está perguntando aqui se é verdade que mulheres podem sentir mais tontura que os homens. Sim, as mulheres têm tendência a ter mais vertigem por alteração hormonal. Então, a gravidez pode desencadear vertigem, a menstruação pode desencadear vertigem, e a gente tem uma prevalência um pouco maior das doenças neurológicas em mulheres, muito pela questão hormonal. Entendi. Agora, para a gente poder fechar aqui, doutor, só para dar mais um spoiler, né? Em caso de tontura, o que a pessoa deve fazer, doutor? Basicamente, se hidratar, fazer as fisioterapias labirínticas, chama manobra de Epley. Então, na verdade, é a movimentação da cabeça em uma sequência correta para tentar voltar esse otolito para dentro do lugar. E na não passagem após 2 ou 3 dias de vertigem, a procura do médico, porque tem que descartar outras causas de doença. Então, basicamente, ver se a vertigem é central ou periférica, e sendo central, fazer uma ressonância para saber qual é a causa. Tá aí então a dica, né, do nosso grande neurocirurgião, doutor Renato Andrade Chaves, falamos aqui, né, sobre a tontura. Doutor, suas considerações finais, por favor, fique à vontade, pode divulgar suas redes sociais. Então, basicamente a tontura e a vertigem são doenças benignas, na maior parte das vezes. Sim. É muito raro ser uma doença maligna e ser alguma coisa que você precisa esperar. Ou tratar de uma forma diferenciada. E o interessante é sempre fazer o diagnóstico. Então, preze sempre pelo diagnóstico, porque às vezes a gente deixa passar várias tonturas e às vezes a única coisa que você está fazendo de errado é deixando de tomar água, né? Temos que nos hidratar sempre, né, doutor? Isso. Tá certo. Obrigado aí, doutor. E as pessoas que quiserem conhecer mais do senhor, fica à vontade, tá, doutor? Dr. Chaves Renato Andrade, a rede social no Instagram. Tá ok. Doutor, mais uma vez, muito obrigado aí, tá, por essa recepção. Até a próxima, espero poder falar com você novamente, por gentileza. Opa, abraço. Muito obrigado, viu? Até mais pra todo mundo. Um abraço, tchau, tchau. Gente, tá então, só dando mais um spoiler aqui pra você, eu conversei com o neurocirurgião Dr. Renato Andrade Chaves, né? Falamos aqui sobre tontura e mais uma vez eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio por esta grande entrevista.